retomando nosso minicurso, na aula de hoje, nós trataremos do Para Além da Dogmática, a história transnacional do direito. Retomando o percurso que nós fizemos até aqui, vocês viram junto ao Guilherme o eixo 1, que é o de escrita, com a Júlia o eixo 2, que é o de história, e comigo iniciaram o eixo 3, que é o de direito. No vídeo da aula anterior, nós tratamos da outra possibilidade para além da dogmática jurídica, qual seja a história dos textos jurídicos, e hoje nós trataremos da história transnacional do direito ou história comparada do direito. Neste vídeo, nós faremos o levantamento de alguns textos, para além do constante na listagem de referências básicas que consta para vocês quando da inscrição, acerca dessa possibilidade dessa história transnacional. Começamos então com o primeiro texto que está nessa listagem, que é o Hayek Palaimak. Nesse texto, o qual foi publicado na revista Sequência, e cujo objetivo é discutir a história do direito comparado, sob uma perspectiva metodológica a partir da historiografia, o autor apresenta a concepção de comparação como um instrumento para a constituição de novas identidades, para após propor um método de história do direito comparado, por meio do qual o objeto de pesquisa pode ser localizado em um contexto mais amplo que o nacional. O autor irá concluir que, abro aspas, uma história jurídica europeia do tipo moderno teria também muito a dizer sobre a forma como as influências jurídicas se deslocaram e continuam a deslocar-se de uma ordem normativa para outra, fecho aspas. Aqui, considerando a leitura do texto, que está disponível para vocês na internet com fácil acesso, é possível nós questionarmos como esse método pode ser aplicado na história da América Latina, considerando as heranças dos países da Europa, bem como dos povos originários. Outro texto que nós podemos discutir é sobre a Comparative Legal History e Arredores, de Louis de Laquet, publicado nos cadernos do Programa de Pós-Graduação de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o qual tem por objetivo propor a história do direito comparado como uma possibilidade ao historiador do direito no âmbito da globalização jurídica. O autor vai argumentar que os historiadores do direito e os comparatistas têm vocação intrínseca à visão pluralista e cultural do fenômeno jurídico. Conforme sustenta, a perspectiva comparativa é indispensável ao historiador, pois os fenômenos jurídicos não podem ser compreendidos apenas no campo nacional. Nesse sentido, segundo Laquet, o objeto de pesquisa tem por necessidade ser colocado em contexto internacional. Assim, seria a Comparative Legal History o arcabouço propício à prática historiográfica interdisciplinar e transdisciplinar, a fim de dar conta das complexidades dos fenômenos jurídicos no século XXI. Laquet coloca a seguinte questão, abro aspas, qual história do direito praticar em um mundo globalizado que colocou em crise, certamente não superou, o paradigma estatocêntrico e a persistente visão ocidentatocêntrica? Pensando no binômio história e comparação, o autor então irá propor 3 caminhos. Considerando então essas propostas do Laquet, ele vai trazer nesse binômio história e comparação como uma primeira proposta, um primeiro caminho, espaço-temporalidade e geopolítica do direito.
abro aspas. A revolução espaço-temporal determinada pela globalização não pode deixar de envolver também o historiador do direito, fecho aspas. Ou seja, essa ideia desses fluxos, dessas relações, desses avanços, da globalização em si não pode deixar de afetar o direito. O direito não pode, aliás, de se deixar afetar por isso. O direito não pode ficar fechado em si mesmo nessa ideia de uma dogmática jurídica. O direito tem que expandir, o direito tem que estar aberto para além dessa dogmática. Tanto é que, mais adiante, o Lacet fala que a era dos estados não pode deixar de ser lida, por sua vez, em uma perspectiva global. Aqui no seguinte sentido: quando nós pensamos nos estados, pensando aqui no estado moderno, que tem a ideia de uma soberania nacional dentro de um determinado território, nós estamos falando na constituição de um estado-nação, uma nação soberana dentro de um determinado território. Isso quer dizer que é um território fechado, circunscrito, naqueles limites. Ou seja, é apenas aquilo. Quando nós estamos pensando em uma perspectiva globalizada, nós estamos expandindo essas fronteiras, o que nos leva ao próximo caminho trazido pelo Lacet, que é habitar essa zona de fronteira, que é nada mais do que, abro aspas, habitar a fronteira, isto é, o tempo e o espaço da transição, aberta à dimensão dinâmica da circulação dos fluxos de normas, saberes, práticas, poderia corresponder melhor aos desafios da espaço-temporalidade. Por isso, as categorias utilizadas pela história comparada do direito não podem permanecer incólumes, ou seja, essa história do direito ela não pode permanecer parada, ela tem que estar em movimento, assim como as pessoas e as coisas estão em movimento. Por isso que ele vai concluir o seguinte, que frente ao binômio história e comparação, ao historiador do direito cabe se adequar de maneira a não se manter inerte e não manter essas categorias inertes como o transplante aqui no inglês, tá, gente? E congêneres, além de superar esse eurocentrismo. Nesse particular, a noção de cultura jurídica é útil como mecanismo de orientação. Aqui nós podemos pensar também em algumas categorias, por exemplo, trazidas pelo pós-colonial, pelas discussões do pós-colonial, de nós pensarmos essas fronteiras para além dessa lógica de uns estados nacionais, dessa lógica colonial, ocidental. Enfim, são possibilidades outras para nós pensarmos para além desses contornos pré-definidos, de uma dogmática, enfim, desses arcabouços que nós observamos